mas a gente adora ouvir essas pontuações, essas colocações dos jogadores a cada rodada do Campeonato Brasileiro. Agora a gente vai falar do Corinthians. Corinthians, para variar, com problemas. E o nosso Rafael Valente está no Parque São Jorge ou em frente ao CT? Já vamos ver agora na imagem. Parque São Jorge, o CT, eu acho que ele está com chuva. CT, doutor Joaquim Grau? Ah, tá com chuva, tá em frente ao CT do Corinthians e vai trazer informações, porque hoje é terça, se eu não estiver perdido, hoje é terça. Amanhã tem Vasco e Corinthians. Bom dia, Rafael. Bom dia, Abel. Bom dia, amigos do estúdio. Bom dia, fã de esporte. Pois é, manhã de terça-feira chuvosa aqui em frente ao CT Joaquim Grava, zona leste de São Paulo. E hoje é o grande dia, hein, Abel? Hoje é o grande dia. Quer dizer, pelo menos o Corinthians está com essa expectativa de anunciar hoje, uma semana depois de demitir Antônio Oliveira, o novo treinador do clube para conduzir, pelo menos nessa tentativa de fugir do rebaixamento até o final do ano. E o nome é do argentino Ramon Dias, de 64 anos. Ontem, ao longo da programação, a gente até falou que o plano A era o Fábio Carille, de fato era o Fábio Carille, mas rolou um desgaste, que eu vou contextualizar rapidamente antes de falar do Ramon Dias. O Corinthians passou a semana passada quase que inteira falando com o Paulo Pitombeira, empresário do Fábio Carille, mas não chegou a apresentar uma proposta formal para o Carille. O Carille era o nome preferido do presidente Augusto Melo por já conhecer o Corinthians, por já ter um estilo de trabalho que eles entendem aqui no CT que seria o melhor para conduzir o Corinthians para fora dessa crise, né? Um futebol que hoje o pessoal gosta de chamar mais reativo, mas assim, focado ali na defesa, em correr poucos riscos, e eles entendiam que o Carille era esse nome para equacionar as crises, os problemas em campo e liderar o Corinthians. Só que não aconteceu, né? O Corinthians tinha muitas outras pendências ali financeiras e também acabou não fazendo uma proposta formal. O Carille no sábado, depois que o Santos jogou contra o Ceará e venceu, assumindo a liderança da Série B, entrou em contato com o Paulo Pitombeira e decidiu ali também encerrar, sabe? Decidiu ali ficar no Santos, conversou com o Marcelo Teixeira. Então o Carille, assim, na manhã de segunda-feira, o Corinthians até tinha uma expectativa, uma esperança, mas ficou carta fora do baralho. Aí o Corinthians voltou as atenções para o Ramon Dias, que já era um nome, digamos, um plano B, pensado na semana passada. O Ramon Dias está desempregado, o último trabalho dele foi no Vasco, ele saiu no final de abril, no comecinho do Campeonato Brasileiro, depois de uma derrota de 4-0 para o Criciúma em São Januário. E aí o Corinthians retomou as conversas com o Ramon Dias. Ajudou muito o empresário André Cury, ele que fez essa ponte. E o Ramon Dias é aguardado aqui no centro de treinamento do Corinthians. A gente não sabe dizer se hoje, porque ele passa férias com o filho dele, Emiliano Dias, na Espanha, estão em Ibiza. E a gente imagina que eles estão tentando resolver para o quanto antes chegar aqui, o que significa que amanhã, contra o Vasco, o Corinthians ainda será comandado pelo Rafael Arutia, o técnico interino, que começou a trabalhar no Sub-17 esse ano, foi promovido para o Sub-20 e teve essa, não sei se dá para dizer um presente ou não, mas teve que assumir o time principal numa enorme crise. O Corinthians tem 12 pontos em 15 rodadas, é o 17º colocado, está na zona de rebaixamento. Amanheceu hoje com protestos, os muros do Parque São Jorge foram pichados com recados ali para a diretoria, a gestão da base, a gestão do Augusto Melo. O clima não está legal, não está fácil, a torcida está assim, sem paciência nenhuma, vamos dizer assim. E o Corinthians teve ainda uma outra notícia, eu não sei se dá para dizer que é uma boa notícia, mas o Carlos Miguel foi anunciado pelo Nottingham Forest. Obviamente que o Corinthians não imaginava perdê-lo da forma como perdeu. Mas por que eu digo que pode ser até uma boa notícia? Porque significa que o dinheiro da multa vai ser depositado, 4 milhões de euros, na cotação de hoje 24 milhões de reais. A gente sabe que cifras bem abaixo do que o Corinthians queria, mas assim, é um dinheiro que chega em boa hora para o Corinthians também resolver muito das questões que atrapalham o time. Abel e meus amigos. Boa, Rafael trazendo muitas informações, inclusive que o professor e o seu filho e auxiliar, os dois em Ibiza. Eu nunca estive em Ibiza, mas imagino que seja um lugar com muito agito. Mas é um agito para quem está de férias, curtindo, é uma tranquilidade. Você nunca esteve em Ibiza, Abel? Nunca estive. Fala a verdade. É verdade, nunca Não, estive. o Abel ele vai para rotas alternativas, rotas vinícolas. Isso ele gosta muito. Rotas alternativas a Ibiza devem ser bem difíceis e raras. Mas imagino que trocar a tranquilidade das férias e chegar num outro tipo de agito, não agito de Ibiza, para o agito do momento corintiano, é uma mudança radical. Mas eles são profissionais e seria... antes de perguntar para vocês, vou liberar o amigo, agradecer ao Rafael Valente. Obrigado, Rafael, bom trabalho por aí. Qualquer coisa, chama se tiver novidades aí, tá? Bom dia para você.
Obrigado, Abel. Só para um detalhe para acrescentar no debate de vocês, quando o Ramon Dias deixou o Vasco, ele falou uma coisa muito importante, acho que até pode ter caído no esquecimento de muita gente, mas muito importante a gente lembrar. Ele disse que o Vasco foi a primeira vez na vida dele que ele trabalhou num clube que lutava contra o rebaixamento. Ele chegou no Vasco exatamente há um ano. Em julho do ano passado, o Vasco estava na lanterna, e ele conseguiu reagir, a gente lembra até a rodada final ali, que na verdade se o Santos empatasse com o Fortaleza era o Vasco quem caía. Mas ele deixou isso muito claro, que foi a primeira vez na carreira que ele trabalhou, fez um trabalho para tirar um clube da zona do rebaixamento. Um bom dia para vocês e qualquer novidade eu chamo. Obrigado, bom dia para o Rafael. Então ele já deu um gancho para uma tela nossa. Exatamente com o assunto que ele trouxe. O Ramon Dias disse que foi a primeira vez que ele pegou um clube brigando contra o rebaixamento no Vasco. Verdade. Então vamos comparar a situação que estava o Vasco quando chegou o Ramon Dias e a situação que está o Corinthians agora quando pode chegar o Ramon Dias. Olha aí, o Vasco tinha 14 jogos, tá quase igual, hein? 21,4% de aproveitamento, tinha 9 pontos em 14 jogos, estava em 19º. Era um pouco pior, hein? Mas não está muito longe, não. E situação até mesmo política, de ambiente, muito parecida, Abel. O torcedor do Vasco protestando. A gente teve o episódio de São Januário, que acabou interditado por causa de confusão. Então, confirmada a negociação, o Ramon Dias vai pegar um contexto realmente parecido com aquele Vasco, num Corinthians que está com uma administração bastante questionável. E isso faz com que o ambiente seja ruim. Então, o Antônio Oliveira acabou pagando esse preço também. Muitos erros de gestão, de diretoria do departamento de futebol, que caíram na conta do treinador. Então, no caso do Corinthians, a gente ainda observa lacunas no elenco, algumas contratações prometidas que ou não chegaram, ou de jogadores que saíram, como o caso do Lucas Veríssimo, e isso compromete demais, por brechas também de gestão. Então, o Ramon Dias, nesse aspecto, além de ser muito vivido no futebol, por tudo que aconteceu no Vasco, está acostumado. Ele sabe lidar com isso. É um cara que tem jogo de cintura, que demonstrou isso no ano passado, porque o Vasco teve vários problemas também, até ali na virada de julho para agosto, sem saber se o aporte da 777 ia chegar para mais contratações. Mas chegou, né? Chegou bem. Mas chegaram. Então, nesse aspecto, o Corinthians vai precisar trabalhar também, porque não foi só com o trabalho que o Ramon Dias fez o Vasco reagir no ano passado. Ele teve bons reforços, Paulinho, Payet, Verrete, jogadores que subiram o nível Medel. do time, chegaram como titulares e como referências também de novas lideranças para o clube e ajudaram bastante o Vasco a se salvar. Então, não acho que ele teve personalidade também, além do trabalho, de tudo. Ele teve personalidade para chamar para ele um momento muito complicado em que o Vasco poderia cair de novo. Sim. Com aquela frase que ficou famosa, não vá barrar, não vá barrar. Aquilo ali ele está chamando muita coisa, na minha visão, para ele, não Ele tava? vai fazer de novo, Abel. Ele vai chegar no Corinthians e dizer: Corinthians, não vá barrar. Vai dizer, não. Ele vai chamar essa responsa, porque ele sabe a importância que tem o papel de um técnico como líder nesses momentos. Olhando as opções de mercado, das opções disponíveis, eu não tenho dúvida que para a situação do Corinthians, o Ramon Dias é a melhor delas. Para sair desse buraco, para resgatar confiança, mas a diretoria precisa fazer a parte dela. Precisa parar com essas pataquadas, o presidente precisa parar de gerar notícia negativa, porque aí nem Ramon Dias dá jeito. Mas pensando para a necessidade do Corinthians, que hoje é evitar rebaixamento, o Ramon Dias é uma ótima opção. Vem aí Não sei se, antes do Donan e do Rafa Marques falarem, não sei se numa conotação ou com objetivos bondosos, maldosos ou para a gente desconfiar, nossa produção pediu para você repetir o que o Ramon Dias, como é que o Ramon Dias vai fazer. Vamos cortar Qual será que é o objetivo deles? Eu repetir? Não, para ele repetir. Pra repetir. Numa dessa eu virei figurinha que tá aí circulando pelo WhatsApp. Pode repetir, Brele? Vai lá, Como é que o Ramon Dias vai fazer? Vai chegar e dizer: Corinthians, não vai barrar. Já virou figurinha. E o Ramon Dias, a gente estava mostrando ali, Abel, o aproveitamento do Vasco quando ele chegou, que era de 21%, ele termina a Série A
com um aproveitamento de 50%. Ele mais do que dobrou o aproveitamento do Vasco numa situação caótica, de muito desespero. Tudo bem, o Vasco só se salva na última rodada, na Bacia das Almas, naquele jogo contra o Red Bull Bragantino, mas o trabalho dele, não só de campo, mas principalmente anímico, foi muito impactante no Vasco. Não fosse o Ramon Dias, Por que o Vasco pararam não se de salvaria. acreditar nele quando começa a temporada seguite e ele vai embora? Aí o Donan tem a resposta. Bom, o Donan... Fala, Donan. Cedo meus minutos, Donan. Não, Não, pra mim é muito fácil, assim. Não é que pararam de acreditar nele. Ele começou a ter atitudes e decisões que demonstravam claramente para quem estava lá dentro do Vasco um desejo de não mais seguir com o projeto. Porque algumas declarações foram muito infelizes, a saída do Paulo Brax, a vinda do Alexandre Matos, isso pegou a família de surpresa, não esperavam isso. Os jogadores que ele pediu, de todos, vieram 1 ou 2. Começou a sentir que não ia mudar muito o patamar do elenco, né? E aí ele começou a ter algumas posições bem complicadas internamente, externamente. Aquela declaração dele muito infeliz, preconceituosa depois do jogo contra o Bragantino, pegou muito mal, né? O Vasco tem valores próprios do clube, como todo clube tem, e certas coisas são muito agressivas. Ele tentou se explicar e a emenda saiu pior do que o soneto. Foram sendo plantadas, digamos assim, né? Sistematicamente, cotidianamente, ações que juntas construíram o prédio da demolição do trabalho dele. A gente tem uma postagem do Emiliano Dias, o auxiliar do Ramon Dias, e também filho. Tá lá, olá. Tá muito pequeno ali para eu ler, mas... o principal tá lá, voltando e a bandeirinha do Brasil. Sim. Pronto. O que tá ali na tela vermelha é a tela da companhia aérea. Eles... Destino Rio de Janeiro, é isso? Isso aí o Breiler e o Donan estão acostumados. O assento, se eu não me engano, é um C. Eu acho que ele está vindo na classe ali, só Fernando Campos e Breiler Pires que viajam nesse. Assento 1C? Classe executiva, se bobear. Fileira, Sabe quem viajou no voo comigo uma perna vez? esticada. Perna esticada, né? É bom. Hoje eu peguei um voo, sabe quem estava na 1A? Pelé, indo para a África do Sul. Copa do Mundo, em 2010. Jogador caro, né? Jogador Eu também voo, mas eu estava na 125D. E o Pelé estava lá. Você só viu o rei quando você entrou no avião. Não, ele foi o último a entrar. Essa história é fantástica, a gente não tem muito tempo para contar, mas eu vou ser bem sintético. Quando todo mundo entra no avião, chega o aviso, o Pelé está aí. A imprensa inteira no avião, vai todo mundo entrevistar o Pelé. E aí os comissários, tentando evitar que a gente chegasse, aí o comandante vai em bom inglês e diz: se vocês não deixaram o Pelé em paz, eu volto para São Paulo, com o voo. Aí o Pelé ouviu aquilo e falou assim: I will answer 2 questions. Eu vou responder 2 perguntas. A imprensa foi toda em cima do Pelé, ele respondeu 2 perguntas e ficou tudo bem. Voltando ao Vasco, Recalculando ao a rota. Corinthians, na verdade, 2 times também que fizeram parte muito grande de parte da história do Rei. Fez o 1000º gol no Vasco, chegou a vestir a camisa do Vasco. Vascaíno, Rei. Na infância, eu sei porque eu entrevistei amigos do Rei lá em Bauru, de infância. Me disseram que o Rei era corintiano. Não. Vascaíno. Fez muitos Pelé gols no vascaíno. Corinthians. Mas não vamos entrar nessa discussão agora, senão agora vai ser com o Breiler. Cedo meus minutos. Agora, e eu e o Breiler, a gente está mais distante para ficar, né? É verdade. Donan, fale sobre o Ramon Dias com a possibilidade, cada vez mais próxima, de ser o novo comandante do Corinthians. Vem aí o Nová Barrar 2.0. Lá missão. Não, eu acho um técnico muito competente. Eu acho que ele teve equívocos, principalmente nessa temporada. Participação em alguns movimentos errados de mercado no Vasco. A indicação do Rojas, a renovação do Praxedes. Mas, ao mesmo tempo, muitos pedidos de jogadores, né, que ele fez para o Vasco, né, para 777, não foram entregues. Como, por exemplo, Rodrigo Garro. Era um desejo da comissão técnica contar com o Rodrigo Garro no Vasco e agora ele deve ter a oportunidade de trabalhar com ele no Corinthians. Então ele foi um refém também de uma estrutura muito complicada de futebol do Vasco, que puxou o clube para baixo, que não permitiu um avanço futebolístico e esportivo nessa temporada. Se fechar realmente, assinar com o Corinthians, vai pegar mais uma estrutura complicada. Então, tem essa questão. Quando o Rafael Valente traz a declaração dele, depois daquela ruptura bem traumática, né, depois da saída dele ali, depois daquela goleada contra o Criciúma, e ali, quando ele fala a questão de não brigar contra o rebaixamento, não está acostumado com isso, é uma realidade da carreira dele, ele é um técnico vitorioso, e é também uma forma dele se valorizar.
Dele falar, ó, o projeto que eu quero liderar é um projeto forte e, de fato, ele entrega isso. Porque quando o Ramon assume, o Vasco, para muitos, estava virtualmente rebaixado. Total. Ele conseguiu impactar o time taticamente, principalmente o Emiliano, que é muito forte nessa parte tática, que é o filho dele. E o principal, isso não se compra, mentalidade vencedora. Ele traz isso para o clube. Ele consegue fazer com que os jogadores acreditem em um potencial que às vezes nem eles têm. Então o time cresceu muito nessa mentalidade, tanto que o Vasco, no segundo turno do Campeonato Brasileiro, fez a 7ª melhor campanha. Tudo bem que ele recebeu reforços. O Payet, o Verratti, o Medel, o Paulinho Paulo, jogadores que acrescentaram, que entregaram qualidade. Jogaram, vestiram a camisa, jogaram e decidiram. Resolveram. Mas não foi só isso. Mas não foi só isso. Ele teve que mexer no mental dos caras. Não tinha mais passividade, o time batalhava, todo jogo era uma final e o time conseguiu se fechar, existia uma mobilização. E a parte tática, porque coletivo é tudo. Mas agora... Você não vai ganhar de maneira aleatória. Mas essa parte de lutar, de correr, eu acho... Não sei se vocês concordam. O Corinthians já tem. Tem. Tá faltando organização e qualidade. Tem, mas no último jogo faltou. Contra o Cruzeiro, em alguns momentos, eu senti o time muito abalado. E é natural que isso aconteça com o cenário que ele tem. Mas a parte da mentalidade que o Donan está falando é de espalhar isso dentro do clube. Até no clube. Exato, no dia a dia, de mostrar para a diretoria, de querer ter ambição. Se ele chegasse no Corinthians no começo do ano e a gestão do Augusto Melo fizesse tudo que fez, eu tenho certeza que ele não daria certo, não ia se bater. Até porque o Emiliano, filho dele, é um cara que cobra muito no dia a dia. Estrutura, reforços, um trabalho competente, mapeamento de jogadores, tudo que o Corinthians não fez nesse primeiro semestre de gestão do Augusto Melo. Então, para receber o Ramon Dias e para esse trabalho ter chance de dar certo, o Corinthians tem que se revolucionar internamente, porque ele vai chegar com essa ideia de, olha, aqui é vencer, aqui a gente não pode dar bobeira, jogador não pode cometer deslize, cometer o Pedro Henrique, e isso ele vai cobrar da diretoria, e a diretoria precisa oferecer a melhor estrutura para ele trabalhar. E tem uma questão, o desejo da dupla era retornar ao Vasco. Isso é informação, né? Eles queriam retornar para o Vasco da Gama. Né? Tanto que não botaram o Vasco na justiça, tinha uma questão com o último CEO, o CEO, né, o Lúcio Barbosa, a questão era com a SAF, não era com o Pedrinho. Só que o Pedrinho não teve a convicção que seria o melhor para o Vasco e você tem o Rafael Paiva conseguindo organizar e crescer coletivamente o Vasco. Só que, ao mesmo tempo, eles se encantam muito pela torcida do Corinthians e sabem o que representa o Corinthians dentro do cenário do futebol sul-americano. Ver uma proposta do Corinthians, por mais que o contexto seja complicado politicamente, na parte administrativa, atrai, pode valorizar ainda mais o trabalho deles. Até certo ponto, do jeito que tá ruim, eu acho que ele imagina. Piorar, nós não vamos. Não é? Pode se valorizar. Não sei se o objetivo vai ser o Corinthians, concluído. ele se consagra. Como se consagrou no Vasco. Ele acabou se valorizando dentro do Vasco da Gama. E agora você tem uma oportunidade no Corinthians. A gente viu o Antônio Oliveira em vários momentos exposto, né? Tendo que falar sobre assuntos que eram assuntos de responsabilidade, por exemplo, do Augusto. Isso vai acontecer naturalmente com o Ramon. Porque o Ramon, quando chegou no Vasco, ele era o representante do futebol do Vasco. O Paulo Brax até ficou um pouco de lado. Ele se tornou o símbolo e a bandeira do Vasco. E ele tem essa personalidade de chamar essa responsabilidade para si e tentar trabalhar, aumentar a parte tática, a parte técnica dos jogadores do Corinthians. Eu acho que esse elenco do Corinthians é um elenco desequilibrado, principalmente quando você olha para o banco. Falta jogador, falta encorpar, vai precisar contratar. Não sei com que dinheiro o Corinthians vai fazer isso, mas vai precisar entregar mais peças para ele. Ao mesmo tempo, o time ideal do Corinthians, se organizado, eu não tenho dúvida que ele pode render mais. Um time que tem ali um Ranieri, um Bidon, um Garro, o Wesley, Yuri Alberto, Fagner. Eu acho que renovou o contrato agora. É um time Estendeu, que tem né? potencial para render mais. A questão é, para mim, concordo com o Breler, até para passar para o Rafa, é a melhor opção possível do mercado, até pelo que o Corinthians precisa, porque ele pode entregar essa recuperação mental, tática, física, porque tem o Diego Pereira que deve ir também, que é muito bom preparador físico, fez um trabalho excelente no ano passado no Vasco, e na parte técnica. Ele é a melhor opção possível, só que eu acho o contexto atual do Corinthians pior que o Vasco do ano passado como clube.
Pior? Pior. Porque você tem uma briga política de oposição com situação. Você tem uma situação em que o presidente traz mais problema do que solução quando se posiciona. Você não tem muita capacidade financeira no momento e você tem risco até de transfer ban. Mas o elenco é melhor, Dona. Eu não... Ligeiramente Posso menor. ser sincero com você? Eu não tenho essa certeza. Eu acho que o Corinthians ele tem bons jogadores, como eu falei aqui, mas eu ainda encaro que o Corinthians precisa de mais jogadores com personalidade e referência de dá essa bola que eu resolvo. Eu acho que o Vasco tinha alguns Foi o que jogadores o Vasco assim. recebeu. Verrete, Payet. Mas quando Ô, a Rafa, janela, né? dessa vez inverteu. Aquela hora eu e você falamos muito, teve pouco tempo para eles. Não, deixa eu falar. Agora esses dois falaram pra caramba, É. você tem pouco tempo. Não, Não, sem porque a problema. gente vai mudar de assunto, mas completa aí. Eu concordo na premissa com os dois, né? Acho que o Ramon Dias é um ótimo nome para o Corinthians. E acrescentando o que o Breler e o Donante disseram, tem um viés populístico muito forte, né? Usa bem o torcedor. Eu consigo imaginar, usar no sentido de No bom puxar sentido, para né? si. Eu acho que ele vai ter uma característica de usar muito Itaquera, né? O Química Arena Nossa, vai jogar muito. junto, vai ficar aquela história da regência que o Emiliano faz com a torcida no campo. Isso tem uma ressonância. E a torcida do Corinthians é habitualmente uma torcida que vive o jogo intensamente, o jogo inteiro. E eles são muito encantados com isso. E só uma consideração rápida, quando o Breyer estava debatendo com o Donan sobre qualidade de elenco. Em julho desse ano, o elenco do Corinthians é melhor do que era o elenco do Vasco em julho do ano passado. Sem os reforços. Sem os reforços. Ah, sim. Eu estava Então, falando assim, com os Com reforços. os reforços do Vasco, Com os reforços que Aí chegaram. muda totalmente. E, na verdade, todos, a exceção do Payet, e a discussão do Payet era física, idade e tal. E ainda assim ajudou. Mas foi decisivo demais. aí resolveu uns 3 jogos Então, pro não, Vasco. a exceção do Payet, todos, sem exceção, Verrete, Paulinho, eram todas apostas. Sim. Todos, sem exceção, todos, Sim. todos. Sim, todos. isso sim. E deu certo. Agora, Medel. Medel era aposta já. Medel estava em baixa já no futebol. Sim, mas é que Tinha um nome tava e em tal, baixa, mas chega no futebol brasileiro, foi importante também Foi pro Vasco. importante, sem dúvida.